Há pouco menos de 7 meses atrás rolou aqui no canal um vídeo onde eu falei sobre o pior ano de cada time do G12 no século 21 e a pedido de muitas pessoas desde aquela época, cá estamos para falar agora sobre o melhor ano de cada time do G12. No vídeo do pior ano, houve muita gente reclamando sobre a escolha de citar apenas os times do eixo, o suposto G12. E que não era assim, que tinha mais time que era pra estar lá e não sei o que. Rapaziada, assim, primeiramente que o vídeo só com os 12 times deu mais de meia hora. Não ia ter condição de colocar mais times nessa salada aí. Fora que assim, se naquela época ainda havia discussão sobre a presença do Botafogo no tal do G12, eles ganharam a Libertadores e firmaram por lá de vez. A propósito, existem 12 times do Brasil campeões da Libertadores. Só quero que vocês tentem adivinhar quais são. Enfim, com isso aqui eu não tô querendo dizer que os outros times não merecem voz aqui no canal, até porque a gente fala de futebol alternativo aqui praticamente toda semana. Mas pra esse vídeo em específico, rapaziada, não vai rolar. Me perdoem, mas não vai rolar. Enfim, rapaziada, considerações iniciais feitas, então vamos pro vídeo. Mas antes eu quero te apresentar a Camisa 10, parceira oficial do canal Nisfut. A Camisa 10 é uma loja de artigos esportivos que trabalha com as camisas de time 1 para 1 e possui uma qualidade 100% fiel à camisa original, que é lançada na casa dos 300 conto, mas na Camisa 10 você encontra a mesma camisa por R$ 179,90. E usando o cupom NISFUT10 você ainda garante mais 10% de desconto. Tá esperando o que, pai? Compra o manto do time da Camisa 10, link na descrição e no comentário fixado. Novamente na ordem alfabética, bora de Atlético Mineiro. E aí, rapaziada, comentem aí se pra vocês é 2013 ou 2021. Por mais que em 2013 tenha sido o ano de Libertadores pro Galo, o maior título de sua história, vou ficar com 2021 como o melhor ano do Atlético Mineiro no século. O ano começou com excelentes notícias pro Galo. Hulk, jogador que virou ídolo da massa nas temporadas subsequentes, embarcava em Belo Horizonte para assinar seu vínculo com o Galo. Na janela de início de ano, além dele, tiveram chegadas de Nath Fernandes e Tietê, que incorporaram um elenco excelente que contava com os goleiros Everson e Rafael, Júnior Alonso, Igor Rabelo, o ídolo Hever, Guilherme Arana, Guga, Mariano, Jair, Alan, Zaratio, Caleb, Savinho, Keno, Savarino, Vargas, enfim, um timaço comandado por Cuca. No campeonato estadual, o Atlético Mineiro fez uma campanha absurda, liderando a primeira fase com 9 vitórias em 11 jogos, passando na semifinal pelo Tombense com um sonoro 4-1 no agregado e chegando na grande final para duelar contra o Coelhão, o América Mineiro, onde após duas partidas finalizadas em 0 a 0, o Galo levou a melhor por possuir a melhor campanha do torneio, conquistando o seu primeiro título em 2021. Na Copa do Brasil, por ter se classificado para a Libertadores daquele ano, integrou a terceira fase do torneio, onde enfrentou o Remo e por 4 a 1 agregado passou para as oitavas. Lá fizeram frente ao Bahia. Após vencer a ida por 2 a 0 no Mineirão, na Fonte Nova pelo jogo de volta, o esquadrão igualou o confronto na primeira etapa, mas viu Vargas diminuir para o Atlético no segundo tempo, gol esse que, apesar de não evitar a derrota em território baiano, classificou o Galo doido para as quartas. O Fluminense seria o próximo adversário, e com um gol contra de Nino e 2 gols de pênalti marcados por Hulk, com o Fred descontando para os tricolores, o Atlético era semifinalista da Copa do Brasil. Na semifinal, o clube encararia a surpresa daquela edição, que foi o Fortaleza, que foi presa fácil pro Galão. 4 a 0 no Mineirão, 2 a 1 no Castelão, 6 a 1 no Allegado, e o Alvinegro era o finalista. Em uma final de Atléticos, o Atlético de Minas usou a mesma receitinha de bolo que funcionou contra o Fortaleza e que, obviamente, funcionou também contra o Atlético do Paraná. 4 a 0 na ida, 2 a 1 na volta, 6 a 1 no agregado, e o bicampeonato da Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, que havia vencido pela primeira vez em 2014. Se você pensa que acabou, ainda tem mais. No Brasileirão, o Atlético fez uma campanha fenomenal, pegando a liderança na 15ª rodada e não largando mais. E com 26 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, sagrou-se bicampeão brasileiro com 84 pontos, 13 de vantagem para o vice-campeão Flamengo. E sim, bicampeão, afinal 37 em 2021 ainda não havia sido reconhecido.
O Atlético tinha tudo para vencer a quádrupla coroa, faltava apenas a Libertadores, e o clube tinha totais condições. Lideraram a fase de grupos com uma campanha que só não foi perfeita por causa do empate contra o Deportivo Laguara na Venezuela, passaram nos pênaltis pelo Boca Juniors pelas oitavas, despacharam o River nas quartas por 4-0 no agregado, com direito a gol de bicicleta de Zaratio, e nas semifinais, por causa da extinta regra do gol fora de casa, caíram pro Palmeiras após um 0-0 no Allianz e um 1-1 no Mineirão, com um gol que até hoje gera reclamação dos atleticanos por uma invasão de campo do Daverson, que estava no banco de reservas. E apesar dele não interferir em nada no lance, na regra, se um jogador que está no banco de reservas invade o gramado em um lance de gol, o tento deve ser invalidado, regra essa que não foi aplicada na ocasião. O gol do Palmeiras valeu, o 1-1 se concretizou e o Galo caiu fora da Libertadores, numa campanha que por muito pouco não rendeu ao campeão do gelo o segundo título da América. Ao todo foram 75 jogos com 52 vitórias, 14 empates e apenas 9 derrotas, com um incrível aproveitamento de 75,5%. O Atlético da pandemia só faltou fazer chover, hein? Sem enrolação, vamos pro Botafogo, aonde obviamente o melhor ano foi 2024. Após a pipocada monumental no Brasil 2023, o Botafogo vinha com desconfiança pro ano seguinte e teria que demonstrar ao seu torcedor que queria brigar por coisas grandes novamente, assim como fez em 2023. Para isso, fez uma ótima janela, trazendo nomes como Alexandre Barbosa, que chegou de graça do Libertad, Luiz Henrique, vindo do Betis, Savarino, que aparece em mais um time aqui no vídeo, né? O goleiro John, que chegou do Inter, e Gregory, que fechou a janela de começo de temporada. No meio de ano, chegou Igor Jesus, Almada, Matheus Martins, Adrielson, Vitinho e Alex Telles, que foram inclusos a esse baita elenco que já contava com peças como Bastos, Marlon Freitas e Júnior Santos, e era comandado por Arthur Jorge. Apesar dos bons nomes que trouxe, o Botafogo, pelo segundo ano consecutivo, ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca. Na Taça Rio, competição que é disputada entre o quinto e o quarto colocado da Taça Guanabara, que é a primeira fase do Carioca, o Botafogo com tranquilidade passou pelo Sampaio Corrêa de Saquarema na semifinal e venceu o Boa Vista para se sagrar campeão desse gigantesco torneio. Pela Copa do Brasil, o Fogão também não chegou longe. Começou na terceira fase, por ter ido para a Libertadores, passando pelo Vitória por ter no agregado, mas já na fase de oitavas de final enfrentou uma outra equipe baiana, agora o Bahia, que triunfou para cima do Glorioso por 2-1 no agregado. No Brasileirão, o primeiro turno não foi tranquilo como o ano passado, mas mesmo assim finalizou na liderança com 12 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Com o passar das rodadas, a liderança conquistada na 16ª rodada ia se estendendo. Mesmo tropeçando na rodada 20, que teve o Flamengo líder, e da 24, aonde foi o Fortaleza, o Botafogo encaminhava o título brasileiro após 29 anos. Entretanto, o time começa a dar alguns tropeços bobos. Empate com o vice-lanterna Cuiabá em casa, empate com os reservas do Galo, empate com o Vitória também em casa, que acabaram culminando num acontecimento que trouxe pesadelos aos botafoguenses. Faltando apenas 3 rodadas para o Brasileirão, o Palmeiras aproveita os vacilos do Botafogo e toma para si a liderança do Campeonato Brasileiro. E ainda com um agravante, o time de Abel Ferreira, na rodada seguinte, enfrentaria justamente o Botafogo, podendo ou praticamente confirmar o 13º título brasileiro, ou então ser reultrapassada pelo Glorioso. Paralelo a isso, após passar na pré-liberta por Aurora e Bragantino, se classificar de maneira sofrida em segundo do segundo da Libertadores, contando com uma reação incrível após perder os 2 primeiros jogos, se classificar contra o Palmeiras nas oitavas de maneira heróica, contra o São Paulo nos pênaltis pelas quartas e humilhar o Peñarol no Newton Santos, chegava à final da Libertadores. E por que eu estou falando dos dois ao mesmo tempo? Bom, pois uma seria dia 26, a outra dia 30. 2 decisões num intervalo de 4 dias. O resultado, no dia 26, o Botafogo visita o Palmeiras no Allianz Parque e abre o placar cedo com Gregory. Partindo para a reta final do segundo tempo, Savarino amplia para o Alvinegro e Adrielson, que foi o vilão do 4x3 na edição anterior, marca o gol do 3-0 para selar a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras,
que mesmo diminuindo os acréscimos com Richard Rios, não foi suficiente para evitar os 3 pontos do Glorioso, que retomava a liderança. E no dia 30, a grande final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O time de Minas era quem tomava a iniciativa do jogo após a expulsão de Gregory com apenas 40 segundos de bola rolando. Mas contra tudo que o jogo mostrava, foi o Botafogo quem abriu o placar em uma estocada com o Luiz Henrique. E na saída de jogo, recuperam rapidamente a bola e arrumam um pênalti que foi sofrido pelo mesmo Luiz Henrique, que marcou o primeiro gol. Alex Telles partiu para a bola e converteu. 2-0 o Botafogo. No começo do segundo tempo, Vargas diminui para os atleticanos, mas nos acréscimos, Júnior Santos consegue um drible espetacular para cima do defensor mineiro, invade a área, tenta o passe, é interceptado, mas a bola volta no pé dele mesmo com o gol aberto para fazer o terceiro gol e sacramentar o título da Libertadores para o Botafogo. Como tudo que é bom pode melhorar, nas 2 rodações do Brasileirão, o Botafogo vence o Inter no Beira-Rio por 1-0 e vence o São Paulo no Estádio Olímpico Newton Santos com o gol dele, Gregory, que poderia ter sido o vilão da Libertadores para sacramentar a dobradinha Brasileirão Libertadores pro Fogudo. Mas, como nem tudo são flores, o Botafogo teve que enfrentar apenas 3 dias depois do jogo decisivo contra o São Paulo, o Pachuca pelo Derby das Américas, voo quarta do Mundial de Clubes. Jogo esse que seria no Catar, e em 3 dias sair do Brasil pro Catar jogar uma partida de futebol não é recomendado, né? O resultado disso, acabaram sendo atropelados pelo Pachuca por 3-0, com direito a esse golaço do Idrissi. Mas isso, sinceramente, foi o de menos. Ao todo, o Botafogo disputou 75 partidas, venceu 43, empatou 19 e perdeu 13, conseguindo aproveitamento de 57,33%. Partindo para o Timão, também não é segredo para ninguém que o melhor ano do clube no século foi em 2012. Para aquela temporada, o atual campeão brasileiro, que já contava com nomes como Paulinho, Castan, Lies, etc. E que contou com a chegada de Paulo Guerreiro, Romarinho e de um goleiro aí, né, que depois virou ídolo máximo do clube, um tal de Cássio Roberto Ramos. Treinados por Adenor, o Tite, o Corinthians iniciou em 2012, liderando a primeira fase do Paulistão, com 46 pontos em 9 partidas, perdendo apenas um jogo para o Santos. Entretanto, nas quartas de final, o Corinthians foi superado pela Macaca, a Ponte Preta, por 3-2 e foi eliminado no Campeonato Paulista. A Copa do Brasil, o Corinthians não jogou. No Brasileirão, após um início terrível com 4 derrotas e um empate em 5 jogos, que culminaram com a lanterna do atual campeão com 5 rodadas, o Corinthians vence a primeira partida na 6ª rodada contra o seu maior rival Palmeiras, voltou a perder contra o Botafogo e após essa 5ª derrota, embalou uma sequência de 10 jogos sem perder, até voltar a ser superados, dessa vez pelo Santos, e sofrendo um segundo revés seguido para mais um rival, o São Paulo. O clube seguiu com muitos empates e vitórias, perdendo em poucas ocasiões, embalou 4 vitórias seguidas na reta final e conseguiu fechar o Brasileirão na 6ª posição com 57 pontos. O ponto crucial do ano do Corinthians foi a Libertadores da América. Na fase de grupos, lideraram com tranquilidade e de maneira invicta, inclusive aplicando um 6-0 contra o Deportivo Táchira. Nas oitavas, em duelo contra o Emelec, após empate no Equador, o Corinthians vence por 3-0 no Pacaembu e avança rumo às quartas, aonde enfrentaria o Vasco. Após um 0-0 em São Januário, num jogo polêmico, onde a torcida do Vasco reclama até hoje do gol do Alexandre que foi anulado, o Corinthians venceu no Pacaembu por 1-0 com um gol de Paulinho na reta final do jogo. Pra tristeza dos vascaínos, que poderiam ter matado o jogo quando o Diego Souza ficou cara a cara com o Cássio. Nas semifinais, frente ao Santos, o Corinthians vem saída na Vila, empata a volta no Pacaembu e vai rumo à grande final da Libertadores contra o Boca Juniors. Roncalha abriu o placar na decisão na Bombonera para os argentinos, mas olha o Romarinho aconteceu e o Corinthians empatou, deixando tudo em aberto para o Paulo Machado de Carvalho, onde Emerson Sheik brilhou, fez 2 gols para acabar com a piada de que o Corinthians era o único grande SP que não tinha Libertadores, botando 3-1 na grana a favor do Timão e sacramentando a conquista da América. A conquista da Libertadores concedeu ao Corinthians o direito de participar do Mundial de Clubes da FIFA, competição na qual o clube já havia participado na primeira edição do torneio ao ser o representante do país sede e foi campeão. Vocês escutaram, né? Era o representante do país sede. Acho que com essa informação ninguém tem mais argumento para questionar o título mundial de 2000. E aqui em 2012, meus amigos, a estrela de Paulo Guerreiro brilha. Na semifinal contra os egípcios do Al-Ahly, o Corinthians vence pelo placar simples com um gol solitário de Paulo Guerreiro.
E na grande final teriam pela frente o campeão europeu, o Chelsea de Drogba, Hazard, Moses, Ashley Cole, Cech e etc. Um timaço. Com defesas brilhantes de Cássio e mais um gol salvador do Peruano Guerreiro, o Corinthians venceu o Chelsea em Yokohama e se sagrou bicampeão mundial de clubes para encerrar da melhor maneira possível a sua melhor temporada do século XXI e da história. Ao todo foram 74 jogos com 39 vitórias, 22 empates e também 13 derrotas, assim como o Botafogo, rendendo um total de 52,7% de aproveitamento. Existe um grande clube na cidade que em 2003 teve o seu melhor ano no século. Em seu elenco, o Cruzeiro tinha ótimos jogadores, contando com Zinho, Maicon, Luizão, Felipe Melo, Edu Dracena, Alex Cabeção. Uma máquina de jogar futebol. No Campeonato Mineiro, que era disputado por pontos corridos em 2003, o Cruzeiro, em 12 partidas, obteve 10 vitórias e 2 empates, sendo campeão estadual de maneira invicta e com 7 pontos de distância para o segundo colocado, Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, que foi a competição internacional que o Cruzeiro jogou nessa temporada, era feita uma espécie de play-off entre equipes brasileiras para decidir quem que ia passar para a fase final. Eram divididos em 3 e o melhor após todos se enfrentarem se classificava para mata-mata. Infelizmente para o Cruzeiro foram esses resultados e por 2 gols de saldo o São Caetano despachou o Cruzeiro. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro começou desde a primeira fase aplicando um 4-2 no Rio Branco do Espírito Santo. Na segunda fase, um massacre para cima do Corinthians de Caicó, 9-2 no agregado. Nas oitavas, o Vila Nova foi a nova vítima do Cabuloso. Nas quartas, despacharam o Vasco por 3-2 no agregado. Na semifinal, venceram o Goiás por 5-3 no agregado. E na grande final, o Cruzeiro foi o carrasco do Flamengo, batendo o Rubro Negro por 4-2 e se sagrando dessa maneira campeão da Copa do Brasil. No Brasil em 2003, a época de pontos corridos por 24 clubes, o Cruzeiro começa muito bem com 4 vitórias e um empate em 5 jogos, já assumindo a liderança ali. O clube seguiu vencendo e empatando seus jogos até enfim perder o seu primeiro jogo no ano de 2003. Numa temporada que começou em janeiro e o Cruzeiro só foi perder a invencibilidade no fim de maio, no 32º jogo do ano e 10ª rodada do Brasileiro, ao tomar 2-1 pro Vitória no Barradão. A derrota, entretanto, não atrapalhou os planos cruzeirenses, que mesmo perdendo um jogo ou outro, construiu uma campanha extremamente sólida. Dos 18 jogos finais, o Cruzeiro venceu 16, com 2 sequências de 8 vitórias seguidas, e foram separadas por derrotas para a Inter e Juventude. A derrota para o Jaconeiro, inclusive, foi a única partida na qual o Cruzeiro perdeu no ano sob seus domínios. O título foi sacramentado na 44ª rodada em vitória por 2-1 frente ao Paysandu com gols de Zinho e Mota. O Cruzeiro finalizou aquela campanha com 100 pontos em 46 partidas, 31 vitórias, 7 empates e 8 derrotas para trazer a tríplice coroa para Belo Horizonte com os títulos de estadual, Copa do Brasil e Brasileirão. No ano foram 73 partidas com 52 vitórias, 13 empates e apenas 8 derrotas, com um aproveitamento de 71,23%. Dando continuidade, vamos falar agora do ano 2019 do Flamengo, que foi sem dúvidas o melhor do clube no século. 2019 trouxe ao Flamengo a chegada de jogadores que viraram ídolos da nação, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo, Gabigol, além de Rafinha, Pablo Mari e outros. A espinha do Flamengo era composta por jogadores como Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, William Arão e etc. O ano foi iniciado com Abel Braga no comando. E com o Abelão, o Urubu conquistou o Campeonato Carioca, batendo o Vasco na grande final e fez bons inícios em Libertadores Brasileirão. Entretanto, a diretoria flamenguista, enquanto Abel ainda era o treinador do Flamengo, teve contatos com outros treinadores, o que fez Abel Braga se sentir traído pela diretoria e então pedir demissão do cargo. E o Flamengo não ficou nem meia semana sem técnico, afinal Rodolfo Landim já estava apalavrado com o Jorge Jesus, que acertou os detalhes dia 1º de junho e desembarcou no Rio de Janeiro uma semana depois, durante a pausa do Brasileirão para a Copa América. Pela Copa do Brasil, JJ e seus comandados não obtiveram sucesso, caindo nas quartas de final nos pênaltis contra o Atlético Paranaense. Mas no Brasileiro na Libertadores, o encaixe foi perfeito. Na estreia de Jorge Jesus, o Flamengo goleou o Goiás por 6-1 no Maracanã, dando indícios do que seria o trabalho.
Após uma pequena oscilação nas rodadas seguintes, sofrendo até um 3-0 pro Bahia, o Flamengo engatou uma sequência de invencibilidade de não 3, não 5, não 10, não 15, mas sim de 24 partidas. Tem outro 6-1, esse no Avaí, tem goleada no maior rival, tem logo duas no Ceará, goleada no Corinthians, goleada no Palmeiras, 4-4 maluco com o Vasco, teve de tudo, irmãozão. E nessa sequência absurda, foram 0 derrotas, ora não me diga, nessa invencibilidade, 3 empates e absurdas 21 vitórias, saltando o Flamengo de 24 pontos, terceiro colocado, para líder absoluto com 90 pontos, campeão com 19 pontos de vantagem para o vice-campeão. E na Libertadores, o Flamengo passou na liderança do seu grupo, mas no sofrimento, num grupo com LDU, Peñarol e São José de Oruro, perdeu a ida para o Emelec por 2-0, reverteu o placar no Maracanã e passou nos pênaltis, passou pelo Inter nas quartas de final, após empate na semifinal contra o Grêmio, na volta enfiou um 5-0 para cima do Imortal, e na grande final o Flamengo sai atrás contra o River Plate no começo do jogo. Resultado que se mantém por quase toda a partida, até Gabigol empatar aos 88 em 1-1 e virar 4 minutos depois, aos 92, sagrando o Flamengo bicampeão continental. No Mundial de Clubes, começaram na semifinal enfrentando o Al Hilal e se classificando por 3-1, e na finaleira foram derrotados por 1-0 frente ao Liverpool com gol de Roberto Firmino no primeiro tempo da prorrogação. Ao todo foram 76 partidas com 50 vitórias, 17 empates e apenas 9 derrotas, para garantir um aproveitamento de 73,2%. O Fluminense também teve um ano recente como não só o melhor do século, mas o melhor da sua história, e claro que foi 2023. Com chegada de Keno, Thiago Santos, Lima, Guga e o retorno do ídolo multicampeão Marcelo, o Fluminense montou um ótimo time que já vinha desde a temporada passada sob o comando de Fernando Diniz, que foi tempo suficiente para o treinador implementar o seu estilo de jogo. E também com uma ótima espinha dorsal com Fábio, Cano, Arias, Felipe Melo, Nino e entre outros. No Campeonato Carioca, o Fluminense liderou a primeira fase. Na semifinal contra a Volta Redonda, perdeu a ida por 2-1, mas humilhou o Esquadrão de Aço por 7-0 na volta no Maracanã. E na final contra o Flamengo, na ida perdeu por 2-0, na volta vitória por 4-1 para virar o confronto e sagrar o tricolor campeão carioca. Na Copa do Brasil, iniciaram a terceira fase e mandaram para casa o Paysandu por 1-0 no agregado, mas já nas oitavas o Flamengo teve a sua vingança e eliminou o tricolor das Laranjeiras por 2-0 no agregado. No Brasileiro, o clube fez um bom começo, mas rapidamente caiu para um campeonato apenas razoável. O tricolor fez um Brasileirão bem honesto e com uma campanha sem tanto brilho, terminou em sétimo com 56 pontos. O carro-chefe da temporada do Fluminense foi na Libertadores, aonde lidera a fase de grupos com 10 pontos, com direito a um 5-1 para cima do River Plate no Maracanã. Nas oitavas de final, eliminaram o Argentino Júnior por 3-1 no agregado e um ângulo obtuso. Nas quartas, o Olímpia, que eliminou o Flamengo nas oitavas, foi a vítima do Flu, que tomou 5-1 no agregado. E na semifinal, essa semi foi histórica. Após um 2-2 no Maracanã, no Beira-Rio, o Inter sai na frente, mas vê Ener Valencia perder um caminhão de gol. E em duas estocadas com John Kennedy e Cano, o Fluminense vira o jogo para 2-1 para ir para a final da Libertadores pela segunda vez em sua história. Por lá teriam o Colosso Boca Juniors pela frente, que é colosso só na história, até porque recentemente tá complicado pros caras, né? Cano abre o placar pro Fluminense, adivinha quando empatou pro Boca, o jogo vai pra prorrogação, e lá brilha a estrela de John Kennedy, que manda uma sapatada pra vencer o goleiro Romero e dar o título da Libertadores pro Fluminense. Classificada pro Mundial de Clubes, o Nense enfrentou na semifinal o Al Ahly do Egito e venceu por 2-0. Na final contra o City de Guardiola, que com certeza iria dar jogo, o Flu acabou que não em 40 segundos com o 0 no placar e tomou 4 pro Citão. Foram 72 jogos, 37 vitórias, 13 empates e impressionantes 22 derrotas, o número mais alto até aqui. Antes de falar das demais 6 equipes, peço encarecidamente o teu like e a tua inscrição agora. Agora, pô, vai aqui embaixo do vídeo, clica no botão de like e no inscreva-se, tamo junto. Partindo pro sul, vamos de dupla Grenal, começando com o Grêmio,
que teve como seu melhor ano no século o ano 2017, sem muitas movimentações brilhantes na janela, à exceção de Jael, Bruno Cortez e Lucas Barrios. O time de Renato Portaluppi vinha para mais uma temporada do Gauchão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, sendo inclusive o atual campeão dessa última, vencendo em 2016 frente ao Galo. O time de 2017 trouxe muitos remanescentes de 2016, Jeromel, Groi, Edilson, Ramiro e o até então craque Luan. O clube fez uma campanha mais ou menos e finalizou a primeira fase em quarto, atrás de Caxias, Cruzeiro e Novo Hamburgo. Passou nas fases pelo Veranópolis, que Deus o tenha. Mas na semifinal foi eliminado nos pênaltis pelo Novo Hamburgo após 2 empates. Clube que veio a se sagrar campeão gaúcho de 2017, nem eles sabem como. Na CDB, o atual campeão iniciou nas oitavas de final, passando por 5-1 contra o Fluminense, por 7-2 contra o Atlético Paranaense, mas na semifinal acabou caindo para o Cruzeiro nos pênaltis. No Brasileiro, o Grêmio fez um início surreal com 6 vitórias em 7 jogos, mas não chegou a assumir a liderança do Brasileirão em nenhum momento. Isso porque o Corinthians tinha um pontinho a mais e seguiu dando continuidade à boa campanha, o que fez o Imortal ficar um pouquinho para trás. O segundo turno começou trágico, com 5 derrotas nos primeiros 8 jogos e apenas 3 fazendo o time cair para quarto. O time esboçou uma recuperação ao ficar 5 jogos sem perder, mas nas 3 rodadas finais não venceu mais nenhum e muito por causa do seu grande primeiro turno, terminou na 4ª posição e se classificou para a Libertadores no seguinte. Falando nela, na Libertadores 2017, o Grêmio caiu no grupo com Iquique, Zamora e Guarani, passando com tranquilidade na liderança. Nas oitavas mandou o Godoy Cruz para casa por 3-1, o Botafogo nas quartas por 1-0, o Barcelona de Guayaquil nas semifinais por 3-1, o Barça é falso amor. E na grande final contra o Lanús, que chegava pela primeira vez em sua história a uma final de Libertadores, o Grêmio venceu ainda na Arena, venceu a volta na La Fortaleza com um show de Luan e se sagrou tricampeão da Libertadores da América. Graças à conquista, ganhou vaga no Mundial de Clubes. Na semifinal venceu o Pachuca por 1-0 e na final acabou perdendo para o incrível Real Madrid de Zinedine Zidane com um gol de falta de Cristiano Ronaldo. Mas apesar disso, o Imortal conseguiu nivelar o duelo. Foram 79 partidas com 42 vitórias, 17 empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 53,6%. Agora é o Nau de Grenal, o Inter, cujo melhor ano do século também, sem mistério nenhum, foi de 2006. O elenco de 2005 foi vice-campeão brasileiro com muitas polêmicas, era sensacional. Tinha Tinga, Sobis, o goleiro Klemer, ídolo do Inter, Bolívia, Edinho e o eterno Fernandão. Junto a essa rapaziada, Jorge Wagner, Fabiano Heller, Pinga e Adriano Gabiru foram apresentados em 2006. O Inter ia para a temporada sob comando de Abel Braga. No Gauchão, o Inter fez uma campanha impecável. Na primeira fase, liderou com 7 vitórias e apenas uma derrota em 10 jogos, fazendo 23 pontos. E na segunda fase, teve 100% de aproveitamento, vencendo todos os 6 jogos, mas acabou perdendo o título para o Grêmio nos gols fora de casa, após um 0-0 no Olímpico e 1-1 no Beira-Rio. No Brasileiro 2006, o primeiro com 20 times, o Inter fez um primeiro turno sensacional, mas apesar disso, em nenhum momento liderou o Brasileirão. E na realidade, das 11 primeiras rodadas, em 7 o Inter estava empatado em pontos com o líder ou os líderes, mas ser de fato o primeiro colocado na tabela nenhuma vez. Após uma leve oscilação no fim do primeiro turno, finalizava as primeiras 19 rodadas em segundo, 4 pontos atrás do líder São Paulo. Na rodada 23, o Inter voltou a colar no tricolor, vencendo 3 partidas consecutivas e ficando apenas 1 ponto atrás do Soberano. E qual que é o jogo da rodada 24? Exatamente São Paulo e Inter. E lá o São Paulo se deu melhor, vencendo por 2-0 e abrindo 4 pontos novamente. Após a derrota, o Inter novamente sofreu mais uma oscilação, chegando a cair para a 4ª posição. Na reta final, o Inter emendou 5 vitórias seguidas e voltou para a 2ª posição, mas eram 5 pontos de São Paulo, que nos jogos finais não conseguiram ser retirados, e o Colorado teve que se contentar com o vice-campeonato, fazendo 69 pontos em 20 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Pela Libertadores, enfim, o Inter liderou a fase de grupo de maneira invicta, passou pelo Nacional do Uruguai nas oitavas, pela LDU nas quartas, pelo Libertad na semifinal e na grande decisão, após vencer ainda no Morumbi por 2-1, com 2 gols de Rafael Sobis no começo do jogo, empata em 2-2 na sua casa para levar o primeiro título Libertadores para o lado vermelho de Porto Alegre.
No Mundial de Clubes, olha aí mais um que enfrentou o Al-Ahly na semifinal e passa dessa vez por 2-1 com gols de Alexandre Pato e Luiz Adriano. E na final, ninguém menos que o Barcelona de Rijkaard, que tinha em campo Valdés, Iniesta, Puyol, Ronaldinho Gaúcho, Deco, Zambrotta. Um timaço, um timaço, mas que não contava com o passe de Arley para Adriano Gabiru, que saiu cara a cara com o Victor Valdés e deu só um toquinho para tirar o goleiro espanhol para dar o título mundial ao Internacional. Ao todo foram 72 jogos com 43 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, com aproveitamento de 68,05%. O Palmeiras teve em 2020. Para a temporada foram contratados nomes como Rony, Breno Lopes e Matias Vinha, além de quem foi o profissional, que foi aí Gabriel Menino, Danilo, que está no Forest, Patrick de Paula e etc. Com o elenco já bem montado, e contava com Scarpa, o Gustavo Gomes, o Everton, o Veiga e outros, o Palmeiras vai para a disputa do Paulistão com o Vanderlei Luxemburgo no comando. Após liderar a primeira fase, venceu o Santo André nas quartas por 2-0, a Ponte na semifinal por 1-0, e após 2 empates com o Corinthians, venceu seu maior rival nos pênaltis para sagrar campeão paulista, voltando a conquistar o título estadual após 12 anos. Na Copa do Brasil, iniciou nas oitavas, onde despachou o Bragantino por 4-1 no agregado. Nas quartas, vitimou o Ceará por 5-2 nos placares, e na semifinal derrotou o América Mineiro com 3-1. Na grande final, derrotou o Grêmio vencendo de volta por 1-0 e 2-0, botando 3-0 no agregado e se sagrando tetracampeão da Copa do Brasil. No Brasileirão, após um começo com 8 empates e 5 vitórias em 13 jogos, o Palmeiras se encontrava no G4 e não estava distante do líder Atlético Mineiro. Entretanto, durante uma sequência de 4 derrotas consecutivas, após o 3-1 para o Corinthians no Allianz Parque, Luxemburgo foi demitido e Abel Ferreira foi contratado naquela que talvez foi a melhor derrota da história do Palmeiras. Com Abel, o Palmeiras se reencontrou no Brasileirão e conquistou 6 vitórias nos próximos 8 jogos, mas ainda se encontrava longe do título. Na rodada 29, após mais uma sequência de 3 vitórias seguidas, o Palmeiras voltava para brigar pelo título, afinal a distância para o São Paulo era de apenas 5 pontos. Mas a reta final foi catastrófica, o Palmeiras só venceu um jogo das 9 rodadas finais e acabou finalizando o Brasileirão no 7º lugar. Mas enquanto isso acontecia, o Palmeiras ia para as fases decisivas da Libertadores. Após liderar seu grupo com Guarani, Bolívar e Tigre, atropelar o Delfim do Equador por 8-1, o Libertad por 4-1, passar na semi com sofrimento à beça contra o River Plate por 3-2 no agregado, e na grande final com um gol de Breno Lopes nos acréscimos do segundo tempo, vencer a Libertadores 2020, cuja final foi disputada em 2021 devido à pandemia, trazendo a América de volta para as mãos do porco após 21 anos, ou 22 se você considerar que a final foi disputada no ano seguinte. Indo para o Mundial de Clubes, o Verdão decepcionou demais, com o de Gignac perdendo para o Tigres na semifinal, e nas disputa do terceiro lugar foram derrotados pelo Al-Ahly nos pênaltis por 3-2. Esse mesmo hora que tá geral batendo, pois é, venceu o Palmeiras no terceiro lugar, mas não apagou o ano fantástico do Palestra. Foram 79 jogos com 40 vitórias, 25 empates e 14 derrotas, num aproveitamento de 61,9%. Chegando no Peixão, mais um que é deveras óbvio, né? O melhor dos Santos no século foi 2011. O elenco em 2010 já era bom, e para 2011 trouxeram Elano, uma peça fundamental naquele Santos, para titular absoluto, e entre outros. Contando com Rafael Cabral, recém-subido da base, e que na época catarra muito, Danilo, Edu Dracena, Arouca, Zé Eduardo, Durval, Ganso, Neymar, etc. Era um time lendário. O Peixe começou o ano com Adilson Batista, que caiu durante a disputa do Paulistão. Um mês depois chega Muricy Ramalho, que ficou até 2013 no comando do Peixe. Muricy conseguiu pegar ainda o estadual e conquistou o título vencendo o Corinthians por 2-1 no agregado. O clube não jogou a Copa do Brasil, até porque, segundo o que estava previsto no regulamento, o atual campeão da Copa do Brasil não poderia jogar a edição do ano seguinte, então... enfim. No Brasileirão, a campanha do Santos na verdade foi bem ruinzinha até,
Na rodada 17, por exemplo, o Santos chegava à sua 6ª derrota nos últimos 7 jogos e ficou a uma posição de entrar na zona de rebaixamento. Mas o Peixão conseguiu dar a volta por cima e fez uma sequência positiva em seguida, com 8 jogos de invencibilidade, sendo 5 vitórias seguidas. Deu uma oscilada, mas terminou o Brasileirão sem ameaça de rebaixamento, mas também sem nada brilhante, com a 10ª posição. O que fez 2011 aparecer aqui para o Santos foi a Libertadores. Após somarem apenas 2 pontos nas 3 rodadas iniciais, deram uma arrancada absurda, vencendo os 3 jogos finais e se classificando na 2ª posição do grupo com 11 pontos. Nas oitavas derrotaram o América do México por 1-0 no agregado. Nas quartas, o Once Caldas por 2-1. Na semi, o Cerro Porteño por 4-3. E na grande final, com gols de Neymar e Danilo para o Santos e Durval contra para o Peñarol, o Santos se sagrava campeão da Libertadores pela 3ª vez em sua história, a primeira pós-Pelé. No Mundial de Clubes, meteram 3-1 no Caxiua Reysol na semifinal. E na decisão contra o Barcelona, não rolou pro Peixão, rapaziada. Foram 77 jogos, com 37 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, num aproveitamento de apenas 48,5%. No São Paulo, o melhor ano do século, indiscutivelmente, foi 2005. O elenco era absurdo. Tinha nomes como Josué, Lugano, Luizão, Amoroso e o ídolo Rogério Ceni, por exemplo. Comandados por Emerson Leão no ano quase inteiro, o tricolor começou o ano se sagrando campeão paulista, à época disputado por pontos corridos, conquistando 45 pontos em 19 jogos, com 8 de vantagem pro vice Corinthians. No Brasileirão, o que pouca gente lembra é que o São Paulo fez um primeiro turno desastroso. Após 19 rodadas, o tricolor tinha apenas 18 pontos e se encontrava na zona de rebaixamento. Entretanto, nas 13 rodadas seguintes, venceu 9 partidas, parêntese aqui, uma delas acabou sendo anulada pelo esquema de manipulação de resultados da máfia da Pito, saltando para a 9ª colocação. O São Paulo fez um fim de campeonato brasileiro bem oscilante e terminou no meio de tabela em 11º. Na Sul-Americana, que o São Paulo jogou sim naquele ano, não foram longe, muito pelo contrário, e caiu na primeira fase por 3 no agregado. Entretanto, na Libertadores, o São Paulo liderou com 3 vitórias e 3 empates em um grupo com a Universidade de Chile, Quilmes The Strongest, meteu 3-0 contra o Palmeiras nas oitavas de final, atropelou o Tigres nas quartas de final com direito a 2 gols do Rogério Ceni no jogo de ida, 5-2 para cima do River Plate, e na grande final, após uma polêmica onde o Atlético Paranaense foi impedido de mandar o jogo de na sua casa, a Arena da Baixada, empataram em 1-1 no Beira-Rio. E no Morumbi, o São Paulo atropelou o Furacão, meteu 4-0 e se sagrou tricampeão da Libertadores. No Mundial de Clubes, após vencerem o Al Ittihad por 3-2, enfrentariam o Liverpool na decisão. Em um jogo truncado que contou com defesas antológicas de Rogério Ceni, Mineiro marcou aos 27 minutos o gol que sagrou o São Paulo campeão do Mundial de Clubes de 2005. O primeiro da era mundial de clubes da FIFA e o terceiro se considerarmos a Copa Intercontinental. Vale lembrar que Libertadores e Mundial foram conquistados sob comando de Paulo Autuori, afinal Leão saiu do São Paulo antes do jogo de da final Libertadores, indo rumo ao Vissel Kobe. Foram 79 jogos com 41 vitórias, 18 empates e 20 derrotas, com 59,49% de aproveitamento. E sim, amigos, em 2005, o artilheiro tricolor foi o goleiro Rogério Ceni com 21 tentos. Absurdo demais. E pra finalmente finalizar o vídeo, meu Deus, já deu 1h10 de gravação, rapaziada. Vamos de Vasco da Gama, onde também, indiscutivelmente, o melhor ano do século XXI no Vasco foi 2011. O elenco vascaíno possuía grandes nomes do futebol brasileiro. Em sua meta tinha Fernando Praz, além de Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Diego Souza, Bernardo, Rômulo, Éder Luiz, Dedé, Fagner e entre outros. Até também o Márcio Careca come Sob comando de Ricardo Gomes, o Vasco começou o Carioca na Taça Guanabara, aonde após o início com 4 derrotas consecutivas, ficou de fora da fase final do primeiro turno estadual. Na Taça Rio, o segundo turno, o Gigante da Colina liderou, passou pelo Olé nas semifinais, mas na final acabou perdendo nos pênaltis pro Flamengo e ficou de fora da final do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, o Vasco começou na primeira fase, aonde eliminou o Comercial do Mato Grosso do Sul por 6-1. Na segunda fase contra o ABC, empataram em 0-0 no Frasqueirão, mas em São Januário deu o Vasco 2-1, classificado para as oitavas.
Lá o Vasco foi enfrentar o Náutico, meteu 3 a 0 nos aflitos e segurou o 0 a 0 em seus domínios. Nas quartas passou pelo Atlético Paranaense após um agregado de 3 a 3, com ainda assim um 2 a 2 na Baixada, que fez o Vascão passar pela regra do gol fora de casa. Nas semis, o Vasco enfrentou o Avaí e após o empate em 1 a 1 no Rio, vence o Leão por 2 a 0 na ressacada e parte para a final da Copa do Brasil enfrentar o Coritiba, que no século viveu também o seu auge naquele período. Mas o Vasco vence por 1 a 0 em São Januário e apesar de no Couto Pereira sofrer um revés por 3 a 2, empatou o H em 3 a 3 e graças à regra do gol fora de casa, mais uma vez, o Cruz Maltino se sagrou campeão da Copa do Brasil. No Brasileirão, após 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, o Vasco teve um período instável, mas após a derrota na rodada 8 para o Corinthians, emendou uma sequência de 5 vitórias e um empate nos 6 jogos seguintes, jogando o Vasco para a 4ª colocação. Em seguida, toma um 4 a 0 Botafogo e segue vencendo empatando. Em seguida, toma um 4 a 1 pro América Mineiro, que foi rebaixado na lanterna naquele ano, e volta de novo a vencer, empatar um jogo atrás do outro, assumindo a liderança na rodada 26. O clube chegava para as segundas finais na vice-liderança e empatado em pontos com o Corinthians. Após 3 vitórias e um empate, chegavam para a última rodada com 2 pontos atrás do Corinthians, os 2 pontos perdiçados no empate contra o Palmeiras, o maior rival do Corinthians. Na rodada final, o Corinthians empata o seu jogo, mas o Vasco também, e com isso o Vasco perde o título, ficando com 69 pontos contra 71 do Timão. E na Sul-Americana, o Vasco no Palmeiras na primeira fase nos gols fora de casa, eliminou a Aurora da Bolívia após sofrer um 3 a 1 na ida e meter um 8 a 3 no jogo de volta, consegue uma virada histórica para cima do Universitário do Peru, estando inclusive em determinado momento sofrendo 4 a 1 no agregado e virando no segundo tempo para 5 a 4, mas cai na semifinal para a Universidade de Chile por 3 a 1. Foram 75 jogos com 36 vitórias, 22 empates e 17 derrotas, com um aproveitamento de 57,78%. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça na saída de deixar o like no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, comentar o que você achou do vídeo. E se quiser também algum tema de vídeo, né, quem sabe, tô jogando pra galera aí, né. Além disso, também entra no servidor do Discord, me segue no Instagram, no TikTok e também, obviamente, garante o mano do time da camisa 10. É isso aí, rapaziada, tamo junto, valeu, falou. Brilha a cruz gloriosa de Malta, corações varonis leoninos, e o amor pelo Vasco ainda exalta.